Olá, estudante! Seja bem-vindo à Universidade Metropolitana de Santos, Núcleo de Educação à Distância, ou NEMES Virtual. Sou o professor Alexandre e estou acompanhando vocês no projeto Integra 2, este componente curricular que visa alinhar ali as disciplinas do semestre a uma situação da própria prática, ou seja, um documento estruturado onde, por meio de um texto científico, você possa comprovar todo o seu aprendizado. A web aula, ela tem a função de trazer um pouco mais de conhecimento àquele que já foi disponibilizado no ambiente virtual, mas também uma oportunidade onde professor e aluno possam se encontrar no mesmo espaço-tempo, ou seja, nesse espaço virtual, neste tempo pré-agendado. Mas temos a plena compreensão de que na educação à distância o aluno tem a autogestão do seu conhecimento. E, como tal, ele pode decidir o melhor espaço e o melhor tempo para o seu processo de aprendizagem. Nesse sentido, estamos gravando essa web aula e ela será disponibilizada no ambiente virtual de aprendizagem para que você possa assistir quantas vezes quiser e puder. E em caso de dúvidas, vocês poderão me encaminhar via caixa de atendimento ou caixa de mensagens. Geralmente, aquela figura do balãozinho que fica ao lado da fotinho do professor. Ok? Então, quando falamos de elaboração de projeto científico, projeto acadêmico, dissertação, tese, artigo, nós estamos falando de textos, né, cuja a forma tem que ser acadêmica. E para tal, existem as normas técnicas e as metodologias do projeto científico, a fim de auxiliá-los nessa elaboração. A mais conhecida no Brasil e utilizada é a BNT, ou seja, a norma técnica da Associação Brasileira de Normas Técnicas. A ABNT, ela tem por objetivo especificar as características exigíveis para a apresentação textual de um texto científico, entre outras coisas, como realizar citações, referências, elaboração, abreviação na descrição bibliográfica, entre outros procedimentos. Então, tudo aquilo que você precisa saber ou tirar dúvidas, você deve buscar na norma técnica, que traz ali a forma e como realizar um texto acadêmico. E a norma técnica também traz como você deve preparar o seu documento para começar a digitar o seu texto. Então, se você utiliza ali um editor de textos, né, o que que eu preciso ter de configuração inicial? Então, eu preciso ter um papel, né, na cor branca, tamanho A4. Margens, eu devo configurar com superior e esquerda 3 centímetros e inferior e direita com 2 centímetros. O texto deve vir todo justificado. é, é, a fonte, tamanho 12 para todo o trabalho, salvo em citações com mais de 3 linhas, notas de rodapé, dados internacionais de catalogação na publicação, legendas e fontes das ilustrações e de tabelas. Estes, entretanto, devem vir em tamanho menor e uniforme, geralmente tamanho 10. Então, todo o texto, tamanho 12 e essas exceções, tamanho 10. O espaçamento deve ser 1,5 entre linhas para todo o texto, exceto nas referências, cujo espaçamento é simples e separados entre si por um espaçamento duplo. Também nas citações com mais de 3 linhas, o espaçamento é simples. Então, são esses dois casos. E aí, enquanto estamos elaborando um texto científico, e aqui eu estou denotando possíveis dúvidas que podem surgir na elaboração desse texto científico, nós temos alguns questionamentos que nos vêm à cabeça. Então, eu trouxe aqui alguns desses questionamentos que poderão surgir durante a elaboração do trabalho científico. Citações em outra língua podem ser traduzidas? Quais expressões latinas são utilizadas no texto? Em que ordem devemos citar os autores de um documento? Podemos citar um organizador de um documento? Citações diretas devem estar entre aspas?
Em que momento elas devem estar entre aspas? Podemos citar informações verbais. Estes são algumas dúvidas que surgem na elaboração de um trabalho científico. Muitas delas, elas são sanadas pela própria consulta da norma técnica. E aí, aquilo que você consegue sanar com a norma técnica, você busca na ABNT. E na nossa proposta de hoje, além de destacar a importância da norma técnica, nós vamos falar sobre citações e referências. E o que são citações? As citações são ideias retiradas dos textos lidos e servem para dar fundamentação teórica para os trabalhos acadêmicos, comprovando a fonte das quais foram extraídas. Toda vez que eu coloco uma citação, eu devo fazer a devida referência da fonte. Por quê? Porque ela é propriedade do autor, a propriedade intelectual do autor. E para que não ocorra em plágio, eu devo fazer a devida referência. Então, eu posso usar citações à vontade, desde que seja realizada de acordo com a norma técnica e com a devida referência. Outro conceito de citação é que ela é uma menção de uma informação extraída de outra fonte. Este conceito é trazido pela própria BNT no ano de 2002. Agora que já entendemos o que é citação, por que eu devo realizar citações? Por que que eu devo fazer citações? Essas citações são fundamentais para dar credibilidade ao trabalho científico, fornecer informações a respeito dos trabalhos desenvolvidos na área da pesquisa e também fornecer exemplos de pontos de vistas semelhantes ou não do assunto sobre a pesquisa. Então, ou ela vai fundamentar o meu problema, porque toda vez que eu realizo uma pesquisa, eu tenho algo que eu desejo encontrar, provar ou distanciar. Então, nesse sentido, ou ela vai trazer fundamentação, ela vai comprovar o meu pensamento por meio da fala desse pensamento desses autores, ou vai distanciar o meu pensamento, refutá-lo, ou, né? Então, aqui nós temos o quê? Nós temos a possibilidade de aproximação ou distanciamento da nossa ideia, do nosso problema. E isso é o que torna o texto científico, aquilo que você consegue comprovar. Agora, as citações, elas têm uma diagramação própria. Existem algumas formas de realizar citações. Então, eu vou trazer aqui para vocês a citação direta, que pode ser curta, ou seja, com até 3 linhas, ou citação direta longa, que é aquela com mais de 3 linhas. Nós temos a citação indireta e nós temos a citação de citação. Vamos ver cada uma delas com seus respectivos exemplos. A citação direta, como o próprio nome já aduz, é a transcrição ou cópia de um parágrafo, frase ou uma expressão, usando as mesmas palavras do autor original do trabalho, com a indicação da fonte consultada. Ou seja, essa citação sempre deverá ser acompanhada da devida referência. Então, ela é uma cópia, é uma transcrição, é trazer tudo aquilo que foi falado pelo autor na mesma forma, devendo conservar a grafia, a pontuação, eventuais incoerências, erros de ortografia e erros de concordância. Então, você não vai alterar sobre o risco de, se caso isso aconteça, perder, né, o sentido da citação direta. Então, a citação direta com até 3 linhas, elas devem ser inseridas no próprio texto e ela virá entre aspas duplas, com a indicação do sobrenome do autor, o ano, o volume, se houver, e o número de páginas entre parênteses. Então, esta é uma forma. Então, vamos ver o exemplo. Então, nós vamos trazer os autores. Então, Cruz e Ribeiro, percebam ali destacado em vermelho. E aí, entre parênteses, o ano, o volume e a página. O volume, se houver, e a página. Então, entre parênteses, nós temos ali o ano, vírgula.
página, que é esse P abreviado aí, P ponto 176. Então, o que separa o ano, volume e autor é uma vírgula. Afirmam que uma citação é textual quando a transcrição do texto de um autor. Percebam que essa citação ela tem até 3 linhas, então ela deve vir entre aspas no próprio texto. Outro exemplo de citação com até 3 linhas. Solomons and File são os autores. No ano de 2009, vírgula, volume 2, vírgula, página 405, aqui já veio o volume, afirmam que, abre aspas, os químicos estão se aproveitando da adaptabilidade natural do sistema. Como é uma citação direta, eu devo conservar na mesma forma, conforme o autor colocou, os, né, aparece com o seu início em maiúsculo, trazendo que era o início de um parágrafo. Da mesma forma, dentro do texto, conservando a grafia. Uma outra forma de você fazer essa citação também é quando você traz o autor, o ano, o volume, se houver, e a página no final da citação. Todo ele entre parênteses. Então, abre aspas, houve sol e grande sol, naquele domingo de 1888, e meu o Senado voltou à lei que a regente sancionou. Fecha aspas. Aí, entre parênteses, o sobrenome do autor, Assis, e esse sobrenome deve vir todo em caixa alta quando ele está dentro do parênteses, vírgula, o ano de 1994, vírgula, volume 3, vírgula, página 583. Então, o autor pode aparecer fora do parênteses, mas ele virá antes da citação em si, ou poderá aparecer ao final, todo dentro do parênteses. E agora que já vimos a citação direta com até 3 linhas, vamos ver a citação direta com mais de 3 linhas, também chamada de citação direta longa. Devem ser destacadas com recuo de 4 centímetros da margem esquerda, com letra menor, geralmente tamanho 10, que a do texto utilizado, que era 12, sem aspas, com espaçamento simples entre linhas. Então, a citação, ela pode aparecer também nas duas formas, com o autor todo ao final, destacado ao final, ou com o autor, né, no texto da citação, com chamada de texto na citação. Então, aqui um exemplo de autor ao final. A bibliografia visa apresentar ao leitor a documentação citada ou consultada relacionada com o tema abordado, proporcionando um referencial bibliográfico para um eventual aprofundamento do tema ou para uma revisão do trabalho. Então, nós temos Tachizawa, ponto e vírgula Mendes. Então, toda vez que haver mais de um autor, deverá vir separado por ponto e vírgula, e aí sim, vírgula, o ano, vírgula, o volume, se houver, vírgula, a página. Ou com autores chamando aquela citação. E aí eu trago sempre numa frase, né? De acordo com Tachizawa e Mendes, e aí, entre parênteses, somente o ano, o volume e a página, se houver, 2009, página 59. E aí sim, na outra linha, eu inicio o recuo de 4 centímetros e trago a minha citação. Então, a mesma citação foi apresentada a vocês, né? De duas formas, mas ambas aceitas pela norma técnica. Ah, professor, então eu posso utilizar qualquer uma? Você pode utilizar qualquer uma, mas a padronização torna o seu trabalho mais fino. Por exemplo, se eu opto por realizar a chamada de citação com os autores, né, realizando essa chamada, como é o caso desse exemplo agora, é ideal que eu conserve esta padronização para todo o trabalho. Se eu utilizar a padronização anterior, onde a chamada é ao final, com o sobrenome em caixa alta,
vírgula, o ano, o volume, se houver, e o número de páginas, eu siga todo o trabalho utilizando ele ao final. Então, é o que torna o trabalho bonito, é o que torna o trabalho fino, ok? E agora nós temos a citação indireta. Ao ponto que a citação direta era uma cópia, uma transcrição literal, a citação indireta é uma transcrição da ideia, ou seja, não é o texto original. Ele virá usando outras palavras, mas conservará o sentido do texto original, ou seja, não a dissonância do texto original. Não se utilizam aspas nesse caso, e a indicação de páginas consultadas é opcional, sendo é, importante ali a presença do ano. Então, é, com efeito, Sortier-Lütke, aí entre parênteses, 2009, aí o volume e a página é opcional, página 322, vírgula, defendem a avaliação institucional participativa, AIP, como uma alternativa para se potencializar a adesão dos agentes da escola a projetos de qualificação do ensino. Então, no caso da citação indireta, não vem entre parênteses, trazendo somente a ideia, não o texto original. Outro exemplo, né, com a referência ao final. Toda ciência utiliza inúmeras técnicas na obtenção de seus propósitos, quaisquer que sejam os métodos ou procedimentos empregados. Essa é uma citação de Marconi e Lakatos. Então, Marconi e Lakatos, todo em caixa alta, separado por ponto e vírgula, porque são mais de um autor, vírgula, o ano. E aqui neste caso, como eu disse, o número de página não é obrigatório. Então, já verificamos que a citação direta pode ser curta ou longa, é uma transcrição do texto original, conservando toda a forma. Se for com até três linhas, virá entre aspas duplas. Se for com mais de três linhas, virá com recuo de 4 centímetros. Fonte 10, espaçamento simples. E a citação de citação? O que você entende por citação de citação? Ah, citar o que já foi citado? É isso mesmo. É a transcrição direta ou indireta de um texto a qual não se teve acesso ao original. Então, eu quero utilizar um autor, mas eu não tive acesso à obra original. Então, eu busco autores que citaram aquele autor e utilizo na minha obra. Então, utiliza-se o termo em latim apud, e nós vemos agora nosso primeira expressão em latim, que quer dizer citado por. Então, toda vez que aparecer apud, quer dizer citado por. Deve obedecer ao mesmo critério da citação direta ou indireta. Então, se você optar por fazer uma citação de citação na forma direta, você deverá ter a mesma configuração, a qual foi apresentada aqui para vocês, ou na forma indireta. Aparece na lista de referência apenas os trabalhos dos autores citantes e não dos autores citados. Vamos ver um exemplo, então? No texto, Paulino et al. Nós temos aqui uma outra expressão em latim, quer dizer entre todos. Então haviam outros autores, mas Paulino puxou aí, trazendo a expressão et al. No ano de 2003, citado por Andrade. Então Paulino foi citado por Andrade. Então Andrade é o citante. No ano de 2010, ressaltam que o tipo de suplemento depende da composição química do pasto. Na referência, e aqui nós trazemos aqui como se deve realizar uma referência. No caso da citação de citação, nós temos que somente virá o nome do autor citante. E quem citou Paulino? Andrade. Então, Andrade, vírgula. Então, todo em caixa alta, todo em maiúsculo. Eunice Maia D. Semiárido e o manejo dos recursos naturais. Dois pontos. O título deverá vir em negrito até os dois pontos. Sempre que haver dois pontos, o restante não virá em negrito. Uma proposta de uso adequado do capital natural. A cidade onde está presente
A editora é a cidade de Fortaleza. Dois pontos. É a imprensa universitária da Universidade Federal do Ceará, UFC, no ano de 2010, e esta obra tem 396 páginas. Então, esta é a referência dessa citação de citação. Um outro exemplo. Um texto é citado para ser interpretado ou para dar apoio a uma interpretação. É uma citação de Humberto Eco, agora trouxe tudo ao final, de 1983, página 121, mas ele foi citado por Coche no ano de 2009, na página 147. Então, na referência, o citante é Coche. Então, Coche, vírgula, José Carlos, Fundamentos de Metodologia Científica, em negrito, dois pontos. Teoria da ciência, iniciação à pesquisa. Aqui tem o ano, o número da edição, é a 28ª edição. A cidade é de Petrópolis, a editora é Vozes. No ano de 2009, essa obra tem 182 páginas. Então, eu trouxe para vocês todas as formas de realizar citação, né? E agora eu trouxe um pouquinho mais de referências aqui para vocês poderem aprender. Então, referência de livro, como eu disse, sempre irá trazer o último sobrenome do autor, vírgula, todo em caixa alta. O nome poderá vir escrito na íntegra ou poderá vir abreviado, né? Aqui no caso eu trouxe o exemplo abreviado, e ao invés de aparecer essa, apareceu somente E. A obra é o Primo Basílio, é a 25ª edição. Cidade da editora é Rio de Janeiro, Ediouro é a editora. 1878 é o ano da obra. Neste caso, não trouxemos o número de páginas. Ades, vírgula, L, ponto e vírgula, Kerbauí, vírgula, RR. Então, quando há mais de um autor, você traz todos os nomes separado por ponto e vírgula. Análise sobre o comportamento de compra, todo em negrito, título. É a 5ª edição, a cidade é de São Paulo, a editora é USP, e o ano da obra é de 2002. E também existe uma referência de internet. Aí você traz ali o texto, né, a qual você teve acesso ao artigo, ao título do artigo. Então, TCC não é mais obrigatório, segundo a portaria do MEC. Aí você traz o canal, no caso aqui era o UOL, disponível em. Aí você vai trazer um endereço eletrônico. Mas é muito importante que você coloque a data do acesso. Então, acesso em. Por quê? Isso comprova que aquele link era um link ativo, pelo menos naquela data. Ok? E nós chegamos ao final da nossa web aula. Espero que vocês façam um grande proveito e que seja de grande valia a todos vocês. Por hora, deixo os meus votos de gratidão. Um grande abraço, fiquem com Deus e até uma próxima.